Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais um vídeo bacana. Dessa vez nós vamos analisar uma questão que caiu na prova da OAB, tá? Uma questão bem interessante em matéria tributária. Vocês têm aí o meu e-mail, qualquer dúvida podem me escrever, professoralucianabatista@hotmail.com. Beleza, então vamos lá. Que questão é essa aí que caiu na prova da OAB? Uma questão sobre certidão negativa de débito. Olha que bacana. Um empresário consulta um escritório de advocacia sobre a possibilidade de a sociedade da qual ele é administrador participar de uma licitação, sendo certo que, para tal, terá que apresentar uma certidão demonstrando a inexistência de débitos fiscais com o governo federal. Ele informa que a sociedade foi autuada pelo não recolhimento do imposto de renda, o imposto de renda da pessoa jurídica. E atenção, grifa aí para mim, e a defesa administrativa apresentada no prazo ainda não foi apreciada pelo órgão competente. Considerando apenas os dados apresentados, podemos afirmar que a sociedade... Olha só, volta aqui. Depois a gente vai analisando as alternativas, tá? Mas essa questão, ela vai tratar se essa sociedade, ela vai poder participar de uma licitação. Vocês viram aí, né, pelo início da questão, que ele te consultou, dizendo, olha, estou precisando participar de uma licitação, a empresa do qual eu sou administrador, e a gente foi autuado pelo Fisco Federal, apresentamos uma defesa administrativa no prazo, e essa defesa ainda não foi julgada. Então, o que ele vai querer saber? Se é possível, apesar dessa autuação, ele participar desta licitação. Então, vamos lá. Primeira questão. Ele apresentou uma defesa administrativa e que ainda não foi julgada. Essa defesa administrativa, ela é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, vem comigo aqui. Quando a gente fala em crédito tributário, que é o objeto da obrigação principal, não é? Crédito tributário, artigo 139 do Código Tributário Nacional. O crédito decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Então, a obrigação principal, combina esse artigo aí para mim com 113, beleza? Parágrafo 1º do CTN. A obrigação principal, ela tem por objeto o pagamento de tributo ou de penalidade pecuniária, ou ambos. Ou seja, a obrigação principal, ela tem por objeto a entrega de dinheiro. Então, quando a gente fala em crédito tributário, nós estamos falando da obrigação de entregar coisa certa, quantia certa ao poder público, dinheiro, a título de tributo ou de penalidade pecuniária, ou ambos. O crédito tributário, então, que nasce no momento da ocorrência do fato gerador, junto com a obrigação tributária, ele é uma parte da obrigação, ele vai ser, então, precisa ser formalizado, né? Se o fisco atua no sentido de formalizar esse crédito, ele vai atuar através do lançamento. Esse crédito, ele pode passar por algumas vicissitudes, digamos assim. Ele pode ter sua exigibilidade suspensa, ou seja, situações perante as quais o fisco não vai poder cobrar, não vai poder o quê? Exigir o crédito. Ele vai ser extinto, né? Depois de algum tempo, que eu estou dizendo é esse vínculo entre credor e devedor tendo por objeto o pagamento do tributo ou a multa. Ele não é um vínculo eterno, então nós temos as causas de extinção no Código Tributário e temos também as causas que vão excluir o crédito tributário, isenção e anistia. Então, eu sempre falo com os alunos para ficarem atentos às causas que suspendem, às causas que extinguem e às causas que excluem o crédito tributário. Onde elas estão? Anotem para mim. Artigos, respectivamente, 151, artigos do CTN, é claro. Artigos 151, 156 e 175, tá? As causas que suspendem o crédito, as causas que excluem o crédito e as causas que... as causas que suspendem o crédito, as causas que extinguem o crédito como pagamento e as causas que excluem o crédito como a isenção e a anistia. Nós vamos nos concentrar nessa questão nas causas que suspendem o crédito tributário, ok? Causas de suspensão da exigibilidade do crédito.
Então, peguem, por favor, o artigo 151 do Código Tributário Nacional. Perante as situações que suspendem a exigência do crédito tributário, raciocina comigo. Se o fisco não pode cobrar, ele não vai poder exigir o crédito, então a exigibilidade, a cobrança está suspensa. Quais são essas causas que têm esse poder de suspender a cobrança do crédito? Depósito, não vou falar na ordem do artigo 151 não, tá? Beleza? Vou lembrando aqui junto com vocês. Nós temos lá no artigo 151, depósito do montante integral. Se você deposita o montante integral, está suspensa a exigibilidade. Moratória, que é uma dilatação do prazo para pagamento. O parcelamento, que também é uma dilatação do prazo para pagar. Então, se o fisco te conceder um prazo maior para pagamento, é claro que essa previsão deve vir em lei, a exigibilidade do crédito estará suspensa. Outra causa que suspende a exigibilidade e que está aí na questão, os recursos administrativos. Os recursos administrativos suspendem a exigência do crédito tributário, claro, porque enquanto você está discutindo administrativamente com o fisco, ele não pode o quê? Te cobrar, te exigir o crédito, no sentido, inscrever em dívida ativa, ajuizar uma ação de execução fiscal, penhorar seus bens, ok? Então, moratória, parcelamento, depósito do montante integral, os recursos e as reclamações nos termos do processo administrativo. O que mais? Liminar em mandado de segurança, bacana. Liminar em outras ações, como ação cautelar, antecipação de tutela numa ação ordinária, ou seja, as chamadas medidas de urgência, liminar e antecipação de tutela. Muito bem. Se a exigibilidade do crédito está suspensa, então na ótica do fisco, vamos lá para a gente ingressar na resposta da questão. Na ótica do fisco, para ele existe o crédito, mas ele está com a exigibilidade suspensa. Então, se você precisar de uma certidão de regularidade fiscal, você não vai conseguir obter uma certidão negativa de débito, porque para o fisco há débito, porém está com a exigibilidade, repito, suspensa. Então, você vai conseguir uma certidão positiva, no sentido, constam débitos, não é? Débitos na ótica do sujeito passivo, crédito para o fisco entende que há crédito a ser recebido. Então, ele te concede uma positiva, atenção, mas com efeito de certidão negativa. Isso está previsto nos artigos 205, combinado com 206 do Código Tributário Nacional. Então, vamos lá? Vamos anotar? Artigos sobre o crédito tributário. Exigibilidade suspensa. Qual a exigibilidade suspensa? Causas do artigo 151. Você obtém pelos artigos 205, combinado com 206 do Código Tributário Nacional. Você obtém uma certidão negativa de débito. Certidão negativa você consegue aqui, ó, pelo 205, se não há débito, né? Aqui, com a exigibilidade suspensa, você obtém uma certidão positiva de débito, mas com efeito de negativa. É a famosa CPDEN, certidão positiva de débito, mas com efeito de negativa. Tudo bem? Então, com esta certidão positiva, mas com efeito de negativa, você vai poder participar de licitação ou contrair um empréstimo bancário, enfim, um financiamento, porque essa certidão positiva, mas com efeito de negativa, ela tem os mesmos efeitos, segundo o Código Tributário Nacional, que uma certidão negativa de débito, ok? Anota aí para mim para a gente encerrar. Quais são as outras causas que permitem a obtenção de uma certidão positiva com efeito de negativa? Positiva com efeito de negativa. Artigo 206 do Código Tributário Nacional. Então, ó, crédito com exigibilidade suspensa, ok? Crédito com exigibilidade suspensa, já vimos. Créditos ainda não vencidos.
Pensa, existe o crédito, mas ainda está dentro do prazo de vencimento da obrigação. Digamos, você tem o seu IPVA para pagar até o dia 30 deste mês. Estamos ainda aqui no meu exemplo hipotético no dia 20. Então, consta crédito para o fisco estadual? Consta, mas ainda está dentro do prazo para pagar. Então, se crédito vencendo. Se você precisar de uma certidão de regularidade fiscal, o que ele vai te fornecer? Uma certidão positiva de débito, mas com efeito de negativa, porque o crédito é vencendo. E para a gente concluir, artigo 206 do Código Tributário Nacional. Você também consegue uma positiva com efeito de negativa quando já houve a efetivação da penhora no processo de execução fiscal, tá? Porque aí o processo de execução fiscal já está, digamos assim, garantido pela efetivação da penhora. Se o fisco ganhar o processo, né, ele vai adjudicar aquele bem ou vai levar aquele bem a leilão, se você não pagá-lo em dinheiro, ou vai transformar o depósito que foi feito em renda para se pagar. E se você ofereceu bens à penhora, ou se a justiça penhorou os bens, e você ganhar o processo, você levanta os bens. Então, quando já há a efetivação da penhora, o processo de execução fiscal já está garantido. Então, se você precisar de uma certidão de regularidade fiscal, você também vai obter esta positiva com efeito de negativa. Então, fechando pelo artigo, atenção, 206 artigos do Código Tributário Nacional. Código Tributário Nacional. Como é que você, já tinha até anotado aqui, como é que você consegue uma certidão positiva de débito com efeito de negativa? Suspensão da exigibilidade do crédito, créditos vincendos e se houve o oferecimento de bens no processo de execução fiscal, a penhora? Não. Oferecer bens, o credor ainda tem que aceitar esses bens, o juiz formalizar a penhora. Então, não é oferecimento de bens, atenção, já é penhora efetivada no processo de execução, ok? Então, vamos lá? Vamos às alternativas? Lembrando, então, que essa empresa precisava de participar de uma licitação, ingressou com uma defesa administrativa, porque ela tinha sido autuada, e essa defesa ainda não foi julgada. E ela vem te consultar sobre a situação, então, da sociedade, se ela vai poder ou não participar da licitação. Vamos ver as alternativas? Vamos lá. Considerando apenas os dados apresentados, então podemos afirmar que a sociedade poderá participar da licitação, pois poderá obter uma certidão positiva com efeito de negativa. Isso não teve nem graça. Já essa letra A. Letra A, guarda para mim, correta, nos termos do artigo 205, combinado com 206 do Código Tributário Nacional. Vamos avançar? Vamos lá. Letra B. Ela não pode participar da licitação pela existência do crédito tributário vencido e não pago. Errado. Realmente tem crédito vencido e não pago, mas ela ingressou com a defesa administrativa, que suspende a exigibilidade nos termos do artigo 151. Vamos avançar? C. Poderá participar da licitação, mas somente após a defesa administrativa ser analisada. Errado. A interposição da defesa administrativa no prazo já suspende a exigibilidade, permitindo a obtenção da certidão positiva com efeito de negativa. Letra D. Somente poderá participar da licitação se depositar o valor do crédito tributário. Também errado, porque o depósito do crédito tributário é uma causa de suspensão da exigibilidade. Quando você deposita, você também conseguiria uma certidão positiva com efeito de negativa. Porém, no caso, ela não precisa depositar, ela pode depositar se desejar. O depósito é uma faculdade para a parte. Súmulas vinculantes 21 e 28. Agora, ela só vai poder participar se ela depositar? Não. Por quê? Porque, reitero, a defesa administrativa interposta no prazo já é causa suficiente
para suspender a exigibilidade do crédito, permitindo a obtenção da certidão positiva com efeito de negativa, artigo 206 do Código Tributário Nacional. Então, muita atenção para estas situações onde o sujeito passivo, então, obtém a certidão positiva com efeito de negativa, ok? Então, resposta ficou letra A, beleza. Pela defesa administrativa já se consegue a certidão e ela vai poder participar da licitação. Muito bem, meus amigos, muito obrigada pela atenção, mais uma vez. Eu deixo aí para vocês, né, a minha página no Facebook, Luciana Batista Santos, tem a fanpage Professora Luciana Batista. Eu posto questões também, além dos vídeos, eu posto questões semanais, comentadas de direito tributário, tá? Então, se vocês quiserem, participem, é bom que a gente também interage por lá. E meu canal aqui no YouTube, né? Professora Luciana Batista, toda semana eu venho postando aí vídeos com comentários de questões de concursos variados, OAB e outros, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez, ótimos estudos e releiam esses artigos, hein? Muito importantes dentro do Código Tributário. Tchau!